Pessoal, tudo bem? Meu nome é Caetano e esse é o nosso canal sobre questão agrária. Na aula de hoje a gente vai trabalhar sobre a resistência escrava. Inicialmente eu gostaria de fazer uma recomendação de dois vídeos que a gente já fez e que estão aqui no nosso canal. Um sobre o colonialismo português e o outro sobre o escravismo colonial. Então esses dois vídeos são muito importantes para vocês compreenderem a lógica econômica que está por detrás do sistema colonial. De um lado, essa lógica do capitalismo mercantil e do mercantilismo, e do outro, a lógica econômica da produção de commodity, da produção do açúcar, do café. E a ideia, então, aqui nesse vídeo, é a gente tratar do outro lado, ou seja, um sistema econômico, como o sistema da escravidão, que se baseava, em primeiro lugar, no aprisionamento do escravo, em segundo lugar, no tráfico desse escravo, ou seja o escravo indígena era capturado em algum lugar e trazido para as unidades de produção, como os escravos africanos eram trazidos via navegação marítima para a colônia portuguesa nas Américas, no caso o Brasil. E uma vez nesse território colonial, o escravo ele era submetido a um regime de trabalho muito duro, muitas vezes sustentado pela própria violência contra o escravo. Então você teve, durante o período colonial, um sistema econômico estruturado na mão de obra escrava. E é lógico que isso teve também uma outra consequência, que foi o processo de resistência desses escravos ao regime da escravidão. Então houveram, gente, basicamente dois tipos de resistência escrava. Um que era a resistência armada. Essa resistência era comum, por exemplo, entre os quilombos e nas guerras indígenas. Então, no caso dos escravos africanos, muitos dos escravos africanos eles eram prisioneiros de guerras que estavam acontecendo ali no continente africano. Então, uma vez aprisionado, ele era vendido nas feitorias na costa da África à burguesia portuguesa que traficava os escravos para a costa brasileira. Só que esse escravo que chegava no Brasil, ele sendo militar, havia aí uma possibilidade de fuga e uma possibilidade de resistência maior do que aquele escravo que não era treinado na arte militar. E entre os indígenas, as próprias guerras contra os portugueses, desde o primeiro momento da colonização, pode ser também considerado uma resistência ao escravismo, porque a guerra dos indígenas contra os portugueses ela foi ampliada justamente no momento em que se estabelece o primeiro engenho de cana-de-açúcar e se resolve colocar como trabalhador desse engenho o indígena escravizado. Então a luta indígena, que era antes uma luta contra a invasão territorial dos portugueses, passa a ser também uma luta contra a escravidão, ou seja, passa a ser também uma luta de classe. E havia também uma outra forma de resistência, que alguns historiadores preferem chamar de resistência cotidiana. Essa resistência ela se valia muito também no aspecto cultural, ou seja, o fato dos escravos adotarem a sua própria religião ou misturarem alguns dos seus deuses aos santos católicos e ao próprio Deus católico. Então isso também foi uma forma de resistência. O fato de alguns escravos conseguirem desenvolver famílias também é considerado uma forma de resistência. E também algumas outras estratégias que pintavam no dia a dia mesmo, como o fato do escravo cuspir ali na água que o senhor bebia, o escravo fingir que está doente, o escravo trabalhar com preguiça, comer o tempo lá do trabalho, fugir, trocar de nome. Então havia várias estratégias que os escravos utilizavam para resistir cotidianamente. Então essa forma de resistência ela foi até mais comum do que a resistência armada, porque para ocorrer a resistência armada era necessário algumas condições básicas, como, por exemplo, o escravo saber guerrear. Nem todo escravo sabia guerrear, principalmente os escravos nascidos no Brasil, os escravos que já eram oriundos de mães africanas ou de mães brasileiras também escravas. Então, para esses escravos, a resistência cotidiana era mais ou menos o único canal de resistência. Então, gente, compreendidas essas duas formas de resistência, vamos pontuar algumas coisas para que a gente possa esmiuçar melhor esse assunto da resistência escrava. Então, ponto 1, vamos falar logo da primeira grande e a maior resistência escrava no Brasil colônia que se teve notícia, que foi a Guerra dos Palmares. E sobre essa resistência armada, tem um livro de um historiador baiano chamado Clóvis Moura,
muito bom e muito influente em relação a essa perspectiva de análise sobre a resistência escrava. Então, o Quilombo dos Palmares ele era formado basicamente por esses escravos que eram prisioneiros de guerra na África, que se transformaram em escravos no Brasil, então muitos deles com habilidade militar comprovada, e ele começa a se formar ainda no primeiro século da colonização portuguesa, ali para o final dos anos 1500, e dura até o final do século de 1600, quase ali beirando os 1700 anos depois de Cristo, ou seja, dura quase 100 anos o Quilombo dos Palmares. Então é uma resistência que, mesmo tendo a derrota militar, ele foi uma resistência heróica e muito significativa. Inclusive a gente sente que vive ali no território de influência do Quilombo dos Palmares, como no caso do município de Garanhuns, a gente sente ainda hoje essa grande influência da resistência de Palmares no território. Então, um outro fator histórico que é importante para a gente entender a formação do Quilombo dos Palmares foi a invasão holandesa. Então, quando os holandeses invadem o Nordeste brasileiro, os senhores de engenho destroem a sua própria plantação e fogem com os escravos para o mato, para o meio do mato. E nesse processo massivo de fuga dos escravos, os escravos vão inflar a região de Palmares e vão fundar vários núcleos de quilombos dentro daquela região que se localiza ali no litoral sul do estado de Pernambuco e na região de Alagoas, principalmente a parte norte do estado de Alagoas. As principais lideranças entre os quilombolas foram Gangazumba, Zumbi dos Palmares e Dandara dos Palmares. E o Quilombo dos Palmares ele só é destruído quando as tropas dos bandeirantes, ali liderada por Domingos Jorge Velho, vão com canhões para o meio da serra para conseguir destruir o Quilombo. Então eles precisam de uma tecnologia militar bastante sofisticada na época para poder destruir o Quilombo. E assim, o Quilombo dos Palmares é destruído, mas muito daquela população negra que estava lá, ela consegue escapar. E até hoje nessa região a gente tem inúmeras comunidades quilombolas e são oriundas justamente de negros fugidos do Quilombo dos Palmares. E houve também, aquela região também é uma região de muita predominância indígena, e várias tribos indígenas que até hoje existem nessa região, e você nota uma mistura étnica entre os indígenas e os negros que compuseram uma base social indígena, quilombola e camponesa da população rural daquela região até hoje. E para você entender melhor como é que os camponeses aparecem na história do Brasil, eu sugiro que vocês vejam um vídeo sobre teoria do campesinato, que eu vou colocar aqui na descrição, e também um outro vídeo que eu falo sobre a resistência camponesa, que a gente também fala um pouco da resistência indígena e da resistência negra no Brasil colônia, como também um processo de gestação dessa primeira leva do campesinato brasileiro. O fato é que todos os movimentos populares que surgem no Brasil, depois ali no século XX, eles são herança desse processo de resistência escrava dos indígenas e da população africana e afrodescendente. Bom, sobre o processo de resistência cotidiana, isso é a influência que a historiografia brasileira teve de um historiador norte-americano chamado Eugênio Genovese. Eugênio Genovese, estudando a escravidão do sul dos Estados Unidos, que foi uma escravidão que não houve essa resistência armada dos quilombos, ele desenvolve a tese da resistência cotidiana num livro chamado Roll Jordan Roll, que justamente contava a história de uma música que os escravos do sul dos Estados Unidos cantavam, que faziam referência a Moisés libertando os escravos do Egito e correndo para o Rio Jordão, correndo para a Terra Prometida. Então, a partir dessa referência teórica, alguns historiadores como João José Reis, Eduardo Silva, Cátia Matoso, Marcos de Carvalho, vai também trazer esse elemento do cotidiano para analisar a resistência escrava, principalmente no século XIX, que é o século que esses historiadores mais dominam.
E é muito interessante ver como esses historiadores, por exemplo, Marcos do Carvalho, ele relaciona essa resistência cotidiana com também uma outra forma de resistência, que é a resistência armada num quilombo urbano e rural que havia aqui na cidade do Recife no século XIX, chamado o Quilombo do Catucá, que era liderado por Malunguinho. E João José Reis também trabalha muito bem essa relação cotidiana que havia entre os escravos, também no processos históricos da Bahia, como a própria revolta dos malês. Então, no século XIX, essa resistência escrava ela também vai se misturar com várias revoltas que ocorreram naquele período, seja as revoltas de independência que ocorrem no começo do século XIX, como a Revolução Pernambucana de 1817 e a Conjuração Baiana, seja também as revoltas que houveram de indígenas e de pessoas escravizadas, conhecidas como revoltas regenciais, também que ocorreram com esse caráter mais popular, como a Balaiada no Maranhão, que tinha como uma das lideranças um negro quilombola chamado Preto Cosme. Bom, gente, para concluir, então, é sempre importante a gente fazer uma relação entre essa estrutura econômica exploratória e o processo de luta de classes que se desenvolve a partir dessa estrutura econômica escravista. E é lógico que o processo de luta de classes ao longo da história ela não se desenvolve de forma mecânica, mas sim de acordo com as condições históricas de cada tempo histórico e de cada situação em particular. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve lá no canal, tá? Deixa aí nos comentários tuas dúvidas, tuas sugestões e nos vemos na próxima terça às 8 horas da manhã. Um grande abraço.